Boa noite a todos. Boa noite. Paz do Cristo seja conosco. Nosso encontro semanal para estudar a mensagem espírita, estudarmos o Evangelho de Jesus Cristo. Esse momento importante para todos nós em que a gente para com as nossas atividades comuns, materiais, e reservamos para pensar um pouco além, pensar na nossa essência, relembrar que somos espíritos em evolução e aprendermos algumas coisas importantes para que a nossa vida siga dentro dos princípios das leis divinas. Hoje não é diferente, vamos estudar mais um pouco, E, para a nossa alegria, nós temos conosco hoje o nosso irmão Everton Meireles, que já esteve aqui outras vezes. Eu nem vou falar aí onde ele participa, porque ele mesmo vai fazer isso. Mas, de antemão, já agradecemos a presença dele, a disponibilidade desse companheiro que tem colaborado conosco e vem repartir conosco as luzes do seu conhecimento. Quanto a nós, vamos pedir essa paz, essa serenidade para todos, para que a gente esteja atento e possamos guardar, os ensinos, os esclarecimentos e fazer deles luzes no nosso caminho, na nossa caminhada aqui na Terra, para que ela seja rica de oportunidades, de conquistas espirituais. Como sempre fazemos, vamos abrir a nossa reunião no clima da oração e vamos juntos mentalizar Jesus Cristo, nosso Mestre, pedindo a Ele a proteção para a nossa reunião, para que ela transcorra no clima da paz, envolvidas pela luz desse Divino Mestre, para que todos os objetivos que nos propomos sejam alcançados. Mestre Senhor Jesus, guarda-nos o nosso coração, guarda a nossa alma nas bênçãos da sua paz, da sua serenidade. Ajude-nos para que estejamos atentos, ligados aos seus ensinamentos, para guardá-los na nossa intimidade e fazer deles oportunidades de crescimento. Gratos nós estamos igualmente aos amigos espirituais que dirigem esse trabalho, pela presença, pela assistência constante em nossas vidas. E assim, em nome de Deus, abrimos a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Com vocês, o irmão Everton Meireles, para desenvolver a tarefa. Boa noite. Alta de Souza diz assim, um versinho simples: para toda criatura, bons ou maus, crentes ou ateus, em qualquer lugar do mundo, mãe é presença de Deus. Falar de Maria é falar de forma intrínseca da maternidade. E Maria Dolores nos diz assim, em Recado de Esperança: nas provações do caminho, ergue a fronte, segue à frente, aceita, firme e contente, o caminho tal qual é, de pensamento tranquilo, não pare, segue, não temas. Sem crises e sem problemas, ninguém sabe se tens fé. Contratempo, desatino, infortúnio, prejuízo, tribulações de improviso, dificuldades no lar, tudo isso se resume na escola que nos ensina a entender a luz divina que nos impele a marchar. Aceita os males do mundo, mesmo os mais rudes e amargos. Abraça os próprios encargos por íntimos sirineus. E onde estiveres, recorda que o mérito vem da prova, que o sentimento renova e a dor é bênção de Deus. Não há entre nós, diz a experiência, diz a espiritualidade,
e dizem elas mesmas, alguém que encarne melhor a esperança do que a figura de mãe. E Maria, uma música antiga do Padre Zezinho, lá pelas tantas, ele diz assim: em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria plantou, um sonho de mãe Maria deixou para o mundo encontrar a paz. Ora, o que a gente poderia esperar de alguém que, ao contrário de nós chamamos Jesus de nosso Senhor, nosso Messias, nosso amigo e irmão? E Maria? Maria chama Jesus de meu filho. Quis a divindade suprema que o Senhor do mundo, o governador do ouro, viesse a esse mundo e tivesse a ampará-lo uma mãezinha de tenra idade, conforme veremos. O desafio da noite é falar um pouco desse espírito, da história nossa mesmo, da maternidade. Essa imagem, uma imagem que se notabilizou no meio espírita, porque o Chico nos conta que ele, em mais de 20, quase 30 figuras, ele foi aperfeiçoando, segundo as indicações de Emmanuel, até chegar nessa imagem. Ele diz assim, que o mais difícil, o final, foram os olhos. Lembrei de um estudo que eu fiz uma vez, que se chamava Se Seus Olhos Forem Bons. Vamos dizer que a maldade, a bondade do mundo depende muito do olhar que nós deitamos a respeito desses acontecimentos. Pois bem, Maria chega até nós, vamos por esse aqui que é um pouquinho longo. Tá ruim a imagem? Chegou. Eu queria falar um pouquinho das mulheres que aparecem na ascendência de Jesus. Vocês sabem que isso é uma coisa absolutamente incomum, porque a ascendência de um judeu, ela é contada pela parte paterna, pelo patriarcado, não pelas mulheres. Mas no Cristo aparecem diversas figuras femininas, eu escolhi algumas para a gente falar um pouquinho a respeito delas. Bom, vou começar por Tamar. A história de Tamar está em Gênesis 38. Ela se casa com um dos filhos de Judá e o seu marido, antes que houvesse a concepção, antes que ela ficasse grávida, ele morre. Então Judá designa, pela lei do triunvirato, já lembro, o irmão do falecido tinha que casar com a esposa, a viúva. Então acho que os filhos, os irmãos mais novos, têm que torcer para o irmão escolher bem, né? Vai que sobra para ele. E ficou para o irmão do meio ficar com Tamar. Mas ele se nega a ter a descendência com ela. E diz, Gênesis 38, que ele morre também. Fica um filho de Judá. Mas ele diz assim, que quando o filho estivesse pronto, já fosse homem, né? Ele designaria aquele filho para ficar com ela. Porque não ter filhos, não ter descendência, era das maiores humilhações, a humilhação suprema, o vexame perante esse povo. Tanto vocês se lembram, a gente chega lá depois, Isabel não tinha filhos até ter mais de 60 anos, né? Então, a Bíblia diz até ser idosa. Bom, e ela fica, ela que era muito atinada, ela vai para um lugar entre duas fontes, sabendo que Judá e o seu filho passarão por ali. Quando eles passam, ela vê que o filho já era homem. Então ela percebe que ele não quis designar aquele terceiro filho para ficar com ela. O que ela faz? Ela se despede das roupas de luto
e veste uma roupa de prostituta. E fica entre essas duas fontes, e quando ela passa, ela seduz Judá. Como diz minha avó dizia, homem é bicho bobo, e ele se vê encantado por ela e resolve ficar com ela. E ele pergunta, quanto me cobrareis? E ela diz, quanto me pagas? E ele fala, um cabrito cevado. Não tem nome de cabrito, eu acho que é um cabrito gordo, né? E ela fala, mas cadê o cabrito? Ela fala um pouco mais sensual, estou simplificando. Ele fala, te entrego amanhã. Ela fala, dás-me algum penhor? Ele diz, fica com meu cajado e meu bordão. E ele deixa com ela aqueles utensílios, se deita com ela, e no dia seguinte ele manda buscar o cabrito, mas quando manda entregar o cabrito, ele estava em terra estrangeira, né, não estava na sua própria terra. Era tipo assim um carnaval, né? O pessoal estava animado e tal. E aí, quando ele manda buscar o cabrito, ela não estava mais. E ele pergunta, mas onde a prostituta que estava aqui? E as pessoas da cidade dizem, mas aqui não há prostituta nenhuma. Então ele fica com o cabrito, sem o cajado, sem o bordão. Depois de 3 meses, alguém diz a Judá que Tamar, que era viúva, tinha traído o marido, que era morto. E que era outro tempo, né? E aí ele manda que ela fosse penalizada, né? Então, ela manda um recado para Judá, fala assim, o pai do meu filho é o dono desse cajado e desse bordão. Então ele se vê em apuros, né? E se vê obrigado a não punir Tamar, que garante a sua descendência. Bom, esse filho de Tamar vai ser um ancestral do rei Davi. Depois, a figura de Rabé. Rabé ainda é mais surpreendente, porque Rabé era prostituta de ofício, ao contrário de Tamar. Ela morava em Jericó. Jericó, não sei se você sabe, mas Jericó tem a tradição, diz a tradição, que é a cidade mais velha do mundo, mais de 8.000 anos. Sabe quem que era de Jericó? Sabe quem que era de lá? Cobrador de impostos lá? Zaqueu. Zaqueu era de Jericó, era uma cidade muito rica. Mas esse tempo, muito antes do tempo de Cristo, cerca de 1000 anos antes, ela estava ali e os israelitas, né, queriam ocupar Jericó e manda o texto diz espias, um tipo de espião, né, e ela recebe aqueles homens e, inspirada por Deus, Gênesis 34, ela acolhe aqueles homens sabendo que o objetivo deles era vistoriar, olhar a cidade, facilitando a invasão dos hebreus que queriam tomar a cidade. E as pessoas da cidade de Jericó ficam sabendo que havia 2 espiões, vamos falar assim, e procuram por Rabé. E ela diz, eles já se foram, mas ela havia escondido esses homens na eira. Quando eu estive em Minas Gerais, lá em Ouro Preto, eu aprendi lá, que tem aquela tradição que fala assim, que fulano é sem eira nem beira, né? É um tipo de telhado. Então, para encurtar a história, ela faz com que eles consigam fugir, ela sente que eles tomariam a cidade, e ela diz assim, eu só quero a proteção para mim e para minha família. Então, eles dizem para ela, coloca uma fita vermelha na sua porta, e quando vierem os invasores, a casa que estiver com a fita vermelha será preservada. E ela então, ela própria salva a si mesma e a sua família, tipo a Páscoa, né, com Moisés, que havia inspiração. Bom, e Rabé passa para a posteridade conhecida como alguém escolhida por Deus, mesmo caminhando por um caminho de erro, mas pela sua fé e pela sua devoção. E aí a gente pensa assim, mas uma prostituta na ascendência de Jesus? E o que a gente esperaria de Jesus?
senão o contato daquilo que é o mais humano. É Nietzsche que diz: sendo eu humano, nada do que é humano me é estranho. Sendo eu humano, nada do que é humano me é estranho. Aí depois eu queria falar rapidamente a respeito de Ruth. Ruth tem o seu marido, ele morre, ela fica desamparada porque todos os maridos, os homens da família morrem, e ela, ao invés de voltar para sua terra, ela também era uma cananita, ela fica com Noemi, que é a sua sogra. E essa fala dela entra para a história, ela diz assim: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E para sobreviver, era, não chega a tanto, mas para a gente era quase uma esmola. Os hebreus têm regras sociais muito firmes, de modo que alguém que fizesse uma plantação deveria deixar, ele colhia os ciclos e as espigas da parte mais periférica ficavam para os pobres. E ela sobrevive daquela forma, colhendo espigas para ela e para Noemi, sua sogra. Até que ela vê, salvo engano, Boaz, que é o dono da terra. Vamos pensar assim, hoje seria alguém do agronegócio, né? Uma pessoa que planta, colhe, e ela seduz aquele homem, se enamora dele, ele se casa com ela tem a sua descendência, e também dela vai vir o avô do rei Davi. E por último, Batseba, esposa de Urias. Urias é o soldado mais valente, mais fiel do rei Davi. Mas Urias está em combate. E diz o texto que Davi vê Seba se banhar. Então ele chama ela até o palácio, a seduz e dorme com ela. Para que não houvesse qualquer problema dele ser o pai de eventual filho, ele chama Urias de volta, para que ele se deitasse com a esposa. Mas Urias, que era mais fiel que Davi a esse tempo, se nega a ficar com a esposa, sabendo que seus companheiros estão em guerra, em perigo. Então, o que ele faz? Ele volta para a guerra. E Davi, temendo ali as consequências que podia ter, ele expõe Urias de uma forma que ele morre em combate. E ela fica efetivamente grávida dele, e ele a toma por esposa. É tão assim, escandaloso o caso de Davi, que o profeta Natan vai até Davi e fala assim: majestade, o que pensarias de um rico fazendeiro que tem um grande rebanho de ovelhas e vendo o seu vizinho que só tem uma ovelha, ele rouba a ovelha do vizinho para oferecê-la a um viajante em jantar? E aí Davi diz assim: esse homem é um injusto, esse homem é um déspota, ele merece a morte. E o profeta diz a ele: esse é o Senhor, porque tendo Urias a sua esposa, o Senhor se apropriou dela. E sobre esse primeiro filho de Davi com ela, diz o texto que cai a maldição e ele morre. Mas vocês sabem que Davi é o protótipo do Cristo, né? Tanto que lá, a gente voltar lá em Jericó, quando Jesus está chegando em Jericó, que ele vê o cego Bartimeu, ele está andando e o cego fala: quem vem lá? Quem vem lá? E as pessoas falam para o cego: cala a boca, fica quieto. Ele fala: não, quem é? Quem é? Então aqueles que andavam com Jesus falam: é Jesus de Nazaré. E o que Bartimeu responde? Jesus, filho de Davi. Então as pessoas dão a identidade civil, né,
de Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Bar José, Jesus filho de José, e Bartimeu fala Jesus, filho de Davi, como a dizer que o Messias havia chegado. Davi é o protótipo, Jesus é a ocorrência. Bom, isso é outra história. Só estou falando isso para enaltecer a figura de Davi. Davi, com Batseba, tem um filho, mais de um. Mas ela intervém e faz com que o filho que ele teve com ela fosse o novo rei, que é Salomão. Que muitos dizem que é o homem mais sábio e rico que já existiu. Tanto que Jesus fala assim: olhai os lírios do campo, não semeiam nem ceifam, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E aí você olha para o relógio, 8h20, né, quem está acordado ainda. De vez em quando eu estou lá no meu centro, né, o centro que eu vou há mais de 40 anos, é a Casa Sebastiana Naves de Souza. A gente chama de casinha. É aqui na Santa Terezinha, né, quando eu mudei para o bairro Vicente da Porace, lá em 81, não tinha nada perto. O pessoal que sabia que a gente morava lá falava assim: você mora lá no Chaparral, né, que era Chaparral. Era um seriado que tinha, que era uma fazenda, né, tipo isso. E depois, em 83, esse centro foi aberto lá e servia pão e leite. Os fundadores desse trabalho foram até o Chico e pedem uma inspiração para que o Chico desse uma ideia. E eles falaram: olha, ele falou assim: tem um trabalho em Araraquara chamado Copo de Leite, que todos os dias de manhã se serve um copo de leite para as pessoas que procuram aquela casa. E a dona Irene Solivar fundaram esse trabalho e ofereciam todas as manhãs uma caneca, não era copo, era uma caneca de leite servido com açúcar queimado, que eu nunca tinha tomado, mas era uma delícia, ainda mais para quem está com fome. E um pão. Naquele tempo, a gente foi quando vai ficando experiente, lembra de coisas assim bem. Não tinha o pãozinho francês, assim, não era comum. O normal era um pão bengala, desse jeito. Que a mãe da gente media quase que na régua para cortar o pedaço igualzinho um do outro. E lá nesse trabalho, foi a primeira vez que eu vi o pão francês igual a gente conhece, né? Era servido sem manteiga e partido ao meio, assim. Então, foi ali que eu ouvi as primeiras palavras do Evangelho à luz do Espiritismo. Me lembro bem, quando eu comecei a frequentar a meditação, foi uns 2 anos, tinha pão e leite de segunda a sábado, eu ia todo dia. E às quintas e sábados havia um prato de sopa. Por 20 anos. Que eu nunca mais tomei uma sopa tão boa igual aquela em nenhum lugar do mundo. Nunca mais tomei. E depois de um tempo eu comecei a frequentar a evangelização. E quando eu comecei a frequentar a evangelização, eu tinha feito a primeira comunhão, um olhar muito diferente. E a minha evangelizadora começou a falar de Jesus e dizer que Jesus havia ensinado para que eu desse a outra face. Se alguém me batesse a face esquerda, eu desse a outra face. E eu brigava todo dia na escola, batia, apanhava, mais apanhava. E pensei: gente, mas essa mulher não é da coragem. Se eu fizer isso aqui, eu apanho todo dia. Acho que não dá certo. E fiquei uns 3 meses na evangelização brigando todo dia. E aí depois de uns 3 meses eu falei: mas eu acho que do meu jeito não está dando certo. Eu vou tentar do jeito dela. O que eu havia aprendido com meu pai é que o homem não leva desaforo para casa, que o homem responde, essas bobagens, né? Que graças a Deus a gente se viu livre na maior parte. E desde então, eu tinha 10 anos, então já faz mais de 15 anos que isso aconteceu, e nunca mais eu briguei em lugar nenhum, nem jogando futebol. Estou falando isso tudo porque agora já com 24 minutos, a pessoa fica olhando, que eles estão acordados, né? Eu acho engraçado, assim, às vezes eu estou fazendo palestra, e a gente que está falando, ao contrário do que se pensa, a gente vê tudo. E às vezes lá na nossa casa, um companheiro assim, que está meio cansado, né?
ele está meio que cochilando. E então, no final da palestra, muitas vezes, conheço todo mundo há 40 anos, né? Então a pessoa fala, nossa, Everton, que beleza, que maravilha. E eu falo, sério, Conceição? Foi muito bom. E olha, que coisa, eu achei que você estivesse tão cansada, que você tivesse até dado uma cochilada. Ela fala, não, desprendida. Como te ajudando em espírito, né? Bom, aí você fala assim, mas eu acho que esse palestrante errou o tema, por que ele não ia falar de Maria? É de Maria. Porque essas todas aqui compõem os protótipos, os projetos de maternidade. Mas quando chega essa daqui, uma menina ainda, de 13 para 14 anos, ela recebe o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel diz que ela receberia Jesus. O que significa Jesus? Salvador. E ela fala, mas como pode ser isso se não conheço o homem? E ele explica, né? E ela diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não se adianta, ela não refuga, ela não se martiriza, ela não maldiz, ela aceita e diz, eis aqui a serva do Senhor. E Maria, no decorrer dos séculos que virão, ela vai se notabilizar pelo cumprimento da vontade divina acima da sua própria vontade. Porque a posição que ela se coloca, e a termo, né, serva, nesse contexto tem muito significância, é de aquele que serve fiel até o fim. Até o fim. Então, aí a gente, no Espiritismo, a gente tem relatos maravilhosos, né? Então, o livro favorito do Chico, um dos meus favoritos, A Boa Nova, lá no capítulo, acho que no capítulo 2 ou 3, está lá Humberto de Campos nos narrando que Isabel é prima de Maria. Vocês se lembram que Maria estava grávida, Isabel está 6 meses na frente, Isabel era estéril, até mais de 60 anos, né? E aí depois ela fica grávida, o marido não acredita e fica mudo, por não haver acreditado. Fica mudo, pensei, para Isabel foi até bom. Porque o Chico, num livro chamado O Evangelho segundo Chico Xavier, ele diz assim, a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher. O homem tem participação ínfima na maternidade. E é verdade. É igual casamento. O casamento, a festa, é para a mulher. É para a mulher. Para se vestir, ela entra, toda bonita, né? Tem que ter um noivo que fique estranho. Não tem ninguém. Precisa de alguém lá. Mas ele só obedece. Entra aqui, fica parado, espera, não erra o sim. Na hora que fala, só fala sim. A maternidade é igual, só que pior. Porque é mais íntimo ainda. E é mais prolongado. Então, e aí quando Maria vai visitar a prima, né? Quando ela entra, vem a célebre frase, né? Um dos cânticos do começo do Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da Natividade, porque Lucas foi entrevistar quem? Maria. Então o evangelista que melhor descreve o nascimento de Jesus, e quando ela entra, ela vai dizer, né? Bendito é o fruto do teu ventre. Porque assim que ela entra, João ainda no ventre se agita. E ela, inspirada pelo Espírito Santo, segundo o texto, ela profetiza. Interessante falar que ela profetiza, né?
que ali vinha a figura do Salvador, ela diz: no teu ventre está o meu Salvador. Porque as profecias haviam cessado há 400 anos. E muita gente fala que as profecias voltam ou com Jesus, a gente pode pensar que voltam com João, porque ele vai falar, mas eu acho que volta com Isabel, porque ela diz assim: bendito é o teu fruto, porque dentro dele está o meu Salvador. Então volta as profecias pela boca de uma mulher. E ela, na passagem que o Humberto conta, ela está com Isabel conversando e ela, como toda mãe, né, fala: eu me preocupo com João, por isso e por aquilo. E Maria fala assim: eu me preocupo muito com o futuro de Jesus, porque às vezes eu vou encontrá-lo na rua, ajudando malfeitores, bandidos, e por vezes os traz até em casa, dá-lhes comida, aconselha. E eu temo pelo futuro dele. Isso Jesus tinha em torno de 5 anos. E aí quando as mães saem, as casas eram muito pequenas, né? Jesus está ao lado de João, apontando Jerusalém. Diz Humberto de Campos, como um grande general que desce a conhecer ao inferior hierárquico os seus planos. Então Isabel, do partido, ela vai, toma de João e fala: não quer vir conosco, Jesus? E Jesus profetiza também. Ele diz: é necessário que João vá primeiro. E a palavra de João, nós sabemos, antecede o aparecimento do Cristo. E a mensagem principal de João é: endireitai as veredas. Endireitai as veredas. A ponto depois dele batizar Jesus e dizer que não era digno de desatar os nós das sandálias de Jesus. Bom, então essa figura da maternidade dela. E aqui, vou tirar para vocês verem um minuto. A gente pensa assim, estou falando de coisa tão antiga, nossa, mas hoje eu fui no centro só coisa de 2000 anos. Tem mais perto. Tem mais perto. É muito louvado, é muito dito, né? No meio católico, do aparecimento de Maria, no começo do século passado, né? Às vezes a gente desconhece aquilo que está pertinho de nós. Porque houve na nossa região, que é uma região abençoada, um homem que a gente pode chamar de apóstolo. Em Sacramento, 1º de maio de 1880, vai nascer Eurípides Barçanus, filho de Dona Meca e seu anjo. Um espírito imensurável, que já lá nos primeiros séculos do Evangelho, ele é Rufo, é o soldado que entrega a sua vida para não abdicar, para não abnegar a figura de Jesus. E esse espírito volta aqui, em Sacramento, e quando se torna espírita, ele que era um pedagogo espetacular, lido e estudado até hoje na pedagogia, ele se converte ao espiritismo, e aquilo é uma ótima chave para que as pessoas tirassem os filhos da escola. E ele diz que tirem os filhos, mas o Evangelho de Jesus será ministrado aqui. Mas os filhos começam a sair, os professores começam a sair. Ele tinha uma escola chamada Liceu Sacramentano. E chega um ponto, que a gente poderia falar naquele tempo também já, que ele vai à bancarrota, ele vai à falência. Então numa tarde ele está na escola, numa mesa grande assim, ele sente a aproximação de um espírito e ele quer afastar, porque ele acha que ele está sendo mistificado. Era tão grande, era tão pura aquela presença, que ele acha que não era merecedor e que ele estava sendo mistificado. Mas o espírito é muito poderoso e toma da mão dele e deixa para ele uma mensagem no papel. E aí, não sei de cor, mas vou deixar para você ler também. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec.
Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o colégio sob o meu manto de amor. Maria, serva do Senhor. Gente, é aqui, ó. É aqui. E aí a gente pega esse trecho, está num livro espetacular, pouco lido também, chamado Eurípides, O Espírito e o Compromisso, da Coelho Novelino, escreveu Encarnada, essa biografia de Eurípides. Depois, em Espírito, ela vai escrever outro, Eurípides. Primeiro, o homem e a missão. Agora, o segundo, que é Eurípides, o Espírito e o Compromisso. O homem e a missão, o Espírito e o Compromisso. O mesmo Espírito, um encarnado e outro desencarnado, falando sobre... E aí fala por que ele escolheu o sacramento e tal. E há um outro livro que trata das mensagens que Eurípides recebeu. Paulo de Tarso, Pedro, Anjo Gabriel, João Evangelista, Maria de Nazaré. E numa das mensagens ela diz assim: amai excessivamente, a fim de excessivamente serdes amados. Amai excessivamente, a fim de excessivamente serdes amados. Cazuza tem uma música chamada Só as Mães São Felizes. E a gente pensa assim: por que só as mães são felizes? Porque quem menos faz? Não é. Por quê? Porque ela é mulher? Também não é. É porque é quem mais ama, quem mais doa de si. De novo, irmão X, desse livro lá no Rede Vivo, A Escrava do Senhor, ele conta de quando Jesus está sendo crucificado. Quem é que fica ao lado de Maria, gente, no momento da crucificação? João. E João, nesse tempo, ele era um menino, como Maria tinha sido. João, ao tempo da crucificação de Jesus, tinha 16, 17, não mais que 18 anos. E é interessante, né? Porque a mãe de João, Salomé, quando Jesus fala que traz um novo reino, institui um novo reino, ela vai até ele. E num tipo de nepotismo adiantado, ela fala: olha, Senhor, eu queria pedir para que o Senhor deixasse 2 cargos para os meus filhos. Quais? Os mais importantes, um à sua esquerda e outro à sua direita. Um para Tiago e um para João. Tiago vai ser o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. E João vai ser o último apóstolo a desencarnar, a falecer, e o único que não foi martirizado. A gente vê as ironias, né? Num outro livro, nós vemos Maria como mãe de suicidas. Há um livro histórico no movimento espírita chamado Memórias de um Suicida. No livro, ele assina como Camilo Cândido Botelho, mas na verdade a gente sabe que o espírito que escreve é Camilo Castelo Branco, um dos maiores escritores da língua portuguesa de todos os tempos, autor de obras como Amor de Perdição, Ainda uma Vez a Deus, e que, havendo ficado cego, tira sua própria vida. E o livro traz com riqueza de detalhes, uma beleza literária, com uma profundidade tão grande que impacta quem lê ou estuda. E ele lá pelas tantas, ele falando dos recordes, né, do Vale dos Suicidas e tal, ele diz que há um instituto no plano superior fundado por Maria em favor daqueles que mais sofrem. É interessante que no livro, quando a gente vai lendo, a gente vê Maria como uma espécie de... entenda bem, uma espécie de, não é que é,
uma espécie de advogado do bem mesmo, em favor daqueles espíritos mais renitentes do mal. Eu, quando assisti a obra do Mariano Suassuna, foi? O Alto da Compadecida, na hora eu lembrei do livro, porque é um filme, né? Ela funciona assim, como alguma coisa que amorteça a rigidez da lei. A lei dura, a lei seca, é sempre injusta. Tanto que quando a gente começa a ler o livro dos Espíritos, a primeira pergunta, que é Deus é a inteligência suprema, causa primária, todas as coisas, quando a gente vai nos atributos de Deus, que é descrito ali, que até que coloca no compêndio, ele diz assim, dentre outros, Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom, como a dizer que não há justiça sem bondade. E essa mulher toma para si essa figura de protetor dos suicidas. Mas não era de se espantar, porque há um texto que narra o encontro de Maria com um dos suicidas, se não o suicida mais famoso da história. E diz assim, retrato de mãe, eu comecei com Maria Dolores, vou terminar com ela. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além e errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me perguntei, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que causa o remorso que escutas. Vem apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho por ti, venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou a esconjuros. Chamou-me monstro, por sinal. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vim. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo a vida, maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação.
virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Quem me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor? Ou anjo celestial, de quem presinto a luz? No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sua mãe de Jesus. É isso.